Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itauá, e hoje vamos ao nosso segundo estudo que trata sobre as doutrinas da graça. Nós estamos praticamente no início dessa nova série. Tivemos nosso primeiro estudo na segunda-feira, falamos sobre a queda no primeiro estudo e agora falaremos sobre o propósito da criação. Nossa intenção, nosso objetivo desse estudo é entender quais os propósitos divinos para a criação do ser humano e como, cumprindo isso, nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Então, queridos, hoje nós queremos tratar sobre as razões que levaram Deus a criar o ser humano. Mas antes disso, pode-se ser citado pelo menos duas teorias que as pessoas então acreditam ser a razão de Deus ter criado o ser humano, e em seguida vamos tratar do que a Bíblia diz. Alguns dizem que Deus criou o ser humano porque ele se achava muito sozinho e precisava de companhia. A segunda teoria afirmam que ele nos criou porque queria alguém para amá-lo. Então vamos olhar qual a resposta bíblica a essas duas teorias, ou seja, o que a Bíblia diz, qual é a definição bíblica da criação do ser humano, o que nós podemos entender estudando a Bíblia sobre a criação do ser humano, sobre a nossa criação. Quando nós olhamos a palavra de Deus no quesito propósito da criação, por que Deus criou o ser humano, nós vamos entender que nenhuma das duas anteriores está correta ou acertada. A Bíblia é enfática, primeiramente, em dizer que Deus nos criou para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Está claro que Deus criou o seu povo para a sua glória, porque ele fala de seus filhos e suas filhas, como aqueles a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Isaías 43, versículo 7. Mas não são somente os seres humanos que Deus criou com esse propósito. Toda a criação foi feita para mostrar a glória de Deus. Mesmo a criação inanimada, as estrelas, o sol, a lua, o céu, testificam a grandeza de Deus. Quando nós olhamos o Salmo 19, por exemplo, nós percebemos isso logo no seu início. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós também podemos ver Efésios capítulo 1, versículo 6 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que vão confirmar exatamente que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Também, em segundo lugar, Deus criou-nos para que mantivéssemos um relacionamento com Ele. Deus idealizou para a coroa da criação, que somos nós, 3 relacionamentos que fariam com que o sentido de nossa existência humana fosse completo. Esses 3 aspectos são o mandato espiritual, o nosso relacionamento com o nosso Criador, o mandato social, o nosso relacionamento com a nossa família, e o mandato cultural, o nosso relacionamento com a sociedade. Tratando sobre o mandato espiritual, e você vai encontrar isso em Gênesis 2, versículos 16 e 17, lá está registrado que Deus criou homem e mulher. Para quê? Para que homem e mulher respondessem ao Criador num relacionamento de vida e amor. Para tanto, o ser humano, homem, mulher, Adão e Eva, foram criados com suficientes condições de refletirem a imagem de Deus. Assim, eles desfrutariam dos benefícios da comunhão com o Criador e alertados quanto às implicações da quebra desse vínculo relacional com aquele que é espírito, ou seja, Deus. Tratando do mandato social, ao criar homem e mulher, Deus ordenou como deveria ser o relacionamento entre eles. Um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de cumplicidade, um relacionamento de amor, um relacionamento onde esse convívio de homem e mulher
geraria então um convívio social e também Deus determinou: sede fecundos. Gênesis 1, 22 vai tratar sobre essa questão. Também sabemos que Deus nos criou para um mandato cultural. Neste mandato, o ser humano é convocado a se relacionar com o cosmos e exercer o papel da sujeição e domínio, mas também de guarda e cultivo. Encontramos isso em Gênesis 1:17 e Gênesis 1:28. O que é que Deus planejou ali? Que o ser humano pudesse extrair o máximo do cosmos para produzir, por meio de capacidades das quais ele foi dotado, o habitat em que a vida humana deveria ser desenvolvida. Eu e você sabemos que o ser humano, ou seja, nós, a partir dos nossos representantes, como tratamos no nosso estudo anterior, quebramos esses 3 mandatos. O homem negou seu Criador, desobedecendo às suas ordens, quebrou seus elos familiares com acusações, com mentiras. E nós podemos ver que já no Éden, já com Adão e Eva, há um problema em acusações de um para com o outro e também de mentiras, e se estende aos seus filhos, como Caim e Abel. Ali nós vemos uma quebra de responsabilidades. Por fim, quanto à questão do mandato cultural, isso foi desenvolvido da pior forma possível. A poligamia foi criada pelo homem, o assassinato foi feito pelo homem, brutalidade as mais diversas foram feitas e têm sido praticadas pelo ser humano, a destruição da natureza ao invés da preservação da natureza. A gente não precisa nem expor tanto isso, tantas espécies que já foram extintas e tantas por extinção, por culpa da ganância do ser humano, é uma prova da quebra deste mandato também, que era o mandato de Deus. Como intencionou Deus que o ser humano mantivesse a sua linha de comportamento? Seguindo o primeiro mandato, que ele pudesse ter um sentido na vida que lhe fosse gracioso. Queridos, nós precisamos encontrar verdadeiro sentido da vida. Somente quando nos encontramos num relacionamento saudável com Deus, que a vida pode ser adequadamente compreendida e desfrutada. E eu falo de um relacionamento saudável com Deus porque há diversos grupos religiosos que influenciam pessoas e que geram um relacionamento não saudável. Não precisa ir muito distante nisso. Houveram vários grupos que até promoveram suicídios em massa, em nome de Deus. A gente pode olhar isso aí na história, eu não vou me estender nesse assunto, são assuntos que a gente conhece, como também hoje nos nossos dias há diversos grupos que, em nome da religião, enganam as pessoas, fazem promessas sem fundamentação bíblica, fazem extorsão, utilizando a Bíblia como motivação para isso, dentre tantas e tantas práticas que a gente poderia citar, mas que já são conhecidas. Com relação à questão do próximo, há também, da parte da palavra de Deus, que expressa a vontade de Deus, um relacionamento nosso para com o nosso próximo. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, a medida do amor ao próximo é a medida que nós nos amamos também. Contudo, não importa se o próximo é um cristão ou não. Devemos e precisamos ter relacionamentos saudáveis com as pessoas ao nosso redor, mesmo que elas pensem de maneira diferente como nós pensamos. Mesmo que elas tenham uma ideia não bíblica sobre o que Deus é, sobre quem é a pessoa de Deus e sobre qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Mesmo pensando diferente, mesmo sendo diferentes, nós precisamos manter um relacionamento de respeito para com o próximo. Finalmente, Deus tem uma ideia, e a sua palavra proclama isso sobre a questão do trabalho. Tem um amado irmão, uma pessoa que eu quero muito bem, eu não vou citar o nome dele,
é desnecessário que eu faça essa citação, mas ele brinca muito. Ele diz assim, trabalho é maldição. Quando o ser humano pecou, Deus deu trabalho a ele. É claro que ele diz isso de forma cômica, brincando, quando na verdade nós sabemos que o trabalho já foi implantado no Éden antes que o primeiro casal cometesse pecado. Portanto, trabalho é propósito de Deus e nós devemos ter alegria no trabalho. Trabalho, queridos, não é karma. O trabalho deve ser considerado como um chamado de Deus e devemos nos alegrar nele e fazer tudo para a glória de Deus em meio àquilo que nós desenvolvemos. Temos que entender o nosso trabalho como um chamado de Deus e ali onde nós estivermos, mostrarmos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Tudo quanto façais, quer comais, quer bebais, seja feito para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Vamos finalizar o estudo de hoje dizendo o seguinte: somente quando aprendemos que fomos criados por Deus, com propósitos a serem desenvolvidos em nosso viver, encontramos a realização e podemos desenvolver bons relacionamentos com aqueles com quem nós interagimos. A vida é mais que uma passagem nesse mundo. Ela é uma preparação para o mundo vindouro e eterno. E nós queremos deixar então algumas perguntas para que você possa meditar e comentar aí respondendo nos comentários do nosso vídeo, tá? Primeira pergunta: você consegue ver a diferença entre os 3 mandatos que Deus colocou para o ser humano? Você pode citar alguns exemplos, pelo menos 2 ou 3, em como estes mandatos estão sendo quebrados em nossos dias? E a última pergunta para você meditar é: você consegue ter alegria em seu trabalho? Deixa aí nos comentários do vídeo, faça o comentário, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças por tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas e pedimos ao Senhor que por tua graça e por tua extrema bondade, Senhor, cuide de nós, ensine e doutrine os nossos corações. Abençoa a vida de cada um, em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse no início, esse é o segundo vídeo dessa nova série, que são as doutrinas da graça. Eu quero estimular você a fazer parte do grupo que compõe o nosso canal, inscrevendo-se no canal, comentando os nossos vídeos, ajudando-nos para que esse canal possa crescer e fazer com que mais pessoas conheçam o conteúdo, tá bom? Você pode ser um grande ajudador em oração e também inscrevendo-se. E não esqueça de selecionar a opção que te dará a oportunidade de receber todos os nossos vídeos. Nós produzimos vídeos segunda, quarta e sexta, tá? E normalmente com séries. Concluímos na semana anterior a série das disciplinas espirituais, estão aí no canal para você verificar. E esse é o nosso segundo estudo sobre as doutrinas da graça. Eu disse no nosso primeiro vídeo que você também pode colocar sua sugestão de temas para nós avaliarmos e estudarmos em nossa próxima série. Agora estamos começando, teremos alguns estudos ainda pela frente, mas nós queremos logo mais estar começando uma nova série para que a gente possa ter mais aprendizado da palavra de Deus ou assuntos relacionados à palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida através de Cristo Jesus, Senhor nosso.